Está fechado o microfone, Rose. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, Rio de Janeiro, hoje, dia 28 de fevereiro de 2024. E todas as quartas-feiras, nesse horário, nós estudamos essa obra, né? De Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 24, que trata do corpo espiritual. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos todos reunidos aqui para aprender, para crescer, para poder entender melhor essa doutrina, os aspectos que nos ligam ao nosso corpo físico, tudo aquilo que necessitamos para podermos nos tornar espíritos, né? Espíritos mais evoluídos, trabalhadores mais eficientes da seara do Senhor. E somente através dos estudos, da renovação espiritual, nós vamos conseguir. E sempre agradecemos muito ao Senhor por nos enviar aqueles irmãos queridos que sempre estão ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, para que a nossa vida possa realmente ter um significado, né? Para que essa reencarnação realmente valha a pena. Então, frente a tudo isso, mais uma vez, só agradecemos a Deus e rogamos ao Senhor também que abençoe a todos nós, nossos familiares, nossas casas espíritas, nossas predisposições e também aqueles que estão muito necessitados do amparo do Senhor, que todos possam receber essa bênção. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós vamos para o capítulo 24, corpo espiritual. Mas eu não vou começar logo do primeiro parágrafo, não. Eu vou pular 2 itens, tá? 2 itens. Porque, como eu falei, até botei no mensagem para vocês, esse capítulo que trata do corpo espiritual, ele vai nos dar a oportunidade da gente estudar o perispírito. E quando eu estava preparando a aula, eu vi que tem muita coisa que a gente pode conversar sobre o perispírito. E é sempre bom a gente ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais o corpo espiritual. Então, nós vamos falar sobre, na aula de hoje, sobre o perispírito, sobre o que o Pentateuco, o que Allan Kardec, o que os espíritos enviam para nós, se informam, né, sobre o perispírito, como também nós vamos passar por algumas obras subsidiárias e também trabalhar com alguns espíritos que também estudaram o perispírito. Então, vamos ver a informação que cada um desses traz para nós sobre o perispírito. Na próxima aula, nós vamos, ainda tratando de perispírito, nós vamos falar sobre o perispírito e o corpo mental. E depois, numa outra aula, ainda estou estudando o capítulo 24, nós vamos falar sobre o perispírito e a alma. Então, nós vamos falar sobre o perispírito e o corpo mental, sobre, também eu vi aqui, que a gente também pode entrar, sobre o perispírito e a memória, sobre o corpo mental, perispírito e a alma, atacar o perispírito em vários pontos, para que a gente possa realmente ter um conhecimento maior desse corpo espiritual tão importante na nossa vida, né? Tanto de encarnados como desencarnados. Eu vou começar a aula de hoje lendo o item 24.2, tá? Desse livro Emmanuel. Pula aí 2 itens, tem a abertura, tem o 24.1 e o 24.2. Porque o que a gente vai estudar sobre perispírito vai abordar esse início do que ele fala aqui. Então, eu vou direto no 24.2. No 24.2 diz assim: inacessível aos processos da indagação científica. Quer dizer, a ciência tem uma grande dificuldade de compreender o perispírito. Porque, na realidade, a ciência nem aceita o perispírito. Então, se ela não aceita, como é que ela vai investigar? Então, diz assim, Emmanuel, segundo os dados da vossa fisiologia,
Quer dizer, ele está falando segundo os dados do nosso organismo físico. A célula primitiva é comum a todos os seres vertebrados. Então, todos os seres vertebrados têm células, certo? Todos os seres vertebrados têm células. E espanta o embriólogo a lei organogênica que estabelece a ideia diretora do desenvolvimento fetal. Então, a gente sabe que o desenvolvimento fetal ele tem uma diretriz, não é? Ele tem uma diretriz. Isso para todos os vertebrados. Ele inicia quando há fecundação e vai embora numa linha certinha até o momento que o ser nasce. A pessoa diz, mas às vezes nasce uma pessoa com a normalidade. Mas isso é exceção, não é? É exceção. Então, os casos de anormalidade são exceção em relação à raça humana. Então, não pode acontecer, eu vou falar uma coisa assim, tipo, parece piada, mas não pode acontecer de dois seres humanos, né, se unirem e haver a fecundação. E a fecundação vem se desenvolvendo e, no meio do caminho, se desvia e nasce um gato. Não pode acontecer isso, não é verdade? Não pode acontecer isso. Ou é o embrião de um gato e, de repente, nasce um coelho. Não pode acontecer isso. Então, ele diz aqui, espanta o embriólogo a lei organogênica, que estabelece a ideia diretora do desenvolvimento fetal. E existe uma lei que traz isso, e dependendo do ser, que a gente sabe que não é 9 meses para todos eles, não é verdade? Para o homem é 9 meses. Mas dependendo da raça do animal, é menos tempo. Alguns é 4 meses, outros é 6 meses, outros é 1 ano. Vai depender da raça. Aí ele diz aqui, tens a união do espermatozoário ao óvulo, especificando os elementos amorfos do protoplasma. Nos domínios da vida, essa ideia diretriz conserva-se inacessível até hoje aos vossos processos de indagação e de análise, porquanto esse desenho invisível não está subordinado a nenhuma determinação físico-química, porém unicamente ao corpo espiritual preexistente. Então, o homem, os cientistas, eles podem conhecer o desenvolvimento fetal, do feto, materialmente. Mas esse andamento que se realiza com o perispírito, que vai influenciar a formação desse corpo, ele não tem acesso. Não se tem acesso, né? Aí ele diz aqui, unicamente ao corpo espiritual pré-existente. Quer dizer, porque esse corpo espiritual ele já existe antes da fecundação. Ele já existe. O sujeito morre e ele continua presente junto com o espírito. Então, quando o corpo começa a ser elaborado, já existe um modelo. Já existe um modelo. Aí ele diz assim, em cujo molde, quer dizer, nesse corpo espiritual, esse corpo espiritual é um molde. Se realizam todas as ações plásticas da organização. Tudo que tiver ali no perispírito, esse corpo vai apresentar. Entendeu? O corpo vai ser modelado de acordo com o perispírito. E sob cuja influência se efetuam todos os fenômenos endosmóticos. Endosmótico vem de endosmose, que quer dizer uma corrente que se estabelece de fora para dentro entre duas soluções de concentrações diferentes, separadas por uma parede membranosa muito delgada. O organismo fluídico, caracterizado por seus elementos
imutáveis, é o assimilador das forças protoplásmicas, o mantenedor da aglutinação molecular. Nós vamos ver sobre isso. Se o perispírito não existisse, as moléculas se dissipariam, tá? Que organiza as configurações típicas de cada espécie. Cada espécie tem o seu perispírito. Cada espécie tem o seu perispírito. E não embola, como nós falamos, não mistura, né? Incorporando-se átomo por átomo a matéria do germe e dirigindo-a segundo a sua natureza particular. Então, lembra que a gente estuda? O perispírito vai se ligando átomo a átomo àquela matéria e vai dando a direção segundo a natureza particular do ser que ali se encontra. Sem haver, como nós falamos anteriormente, o perigo da tal mistura. Não tem mistura. A coisa acontece perfeitamente há milhões e milhões de anos. Não é? Sempre aquela estrutura, há milhões e milhões de anos. Aí eu digo para vocês, não é uma coisa divina. Sem nunca ter falhado, sem nunca ter acontecido uma mistura, e troquei as fichas. Não tem esse tipo de coisa. Não tem. É uma coisa espetacular. Então, agora, nós vamos trazer aqui, vamos falar sobre o perispírito. Mas eu iniciei falando, eu entrei em fluido, porque a Márcia, um outro dia, me perguntou, né? A Márcia falou comigo assim, será que você poderia falar um pouquinho aqui sobre o perispírito, o fluido? Então, eu entrei aqui, deixa eu vou iniciar falando pelo fluido. E até tem muito a ver, porque a gente sabe que o perispírito, né, é um corpo fluídico. Então, vamos lá. Voltando aqui só rapidinho, nós temos aí, Curso as Obras de Emmanuel, livro Emmanuel, capítulo 24, Corpo Espiritual. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 27 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Reparem que a palavra espírito aqui se encontra com letra minúscula. Kardec, ao fazer essa pergunta, ele não está falando sobre o ser inteligente chamado homem, humanidade. Ele não está tratando disso, tá? Do ser inteligente, racional. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre o princípio espiritual, o princípio inteligente. É sobre isso que ele está falando. Porque no Livro dos Espíritos, nós só vamos começar a falar sobre o homem. Quando eu falo homem, é o ser humano, homem e mulher, tá? Homem significa o ser humano. Nós só vamos começar a falar do ser humano na questão 76, no capítulo 1, que trata dos espíritos, tá? Que é no livro segundo, que é parte 2, né? Livro segundo, capítulo 1, que tem por título Espíritos, com letra maiúscula, questão 76, origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Questão 76. Os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povo do universo fora do mundo material. Então, somente na questão 76, que os espíritos vão começar a falar do homem. Até 75, estou falando do princípio inteligente. Por isso que a palavra espírito vem com letra minúscula. Se na questão 76, a palavra espírito tiver com letra minúscula, no livro de vocês,
corrijam. Porque na questão 76, a palavra espírito tem que estar com letra maiúscula. Porque a partir da 76 que vai falar do homem. Até a 75 está falando do princípio espiritual. Então, o que Kardec pergunta? Há, então, dois elementos gerais do universo? A matéria, quer dizer, o princípio material, e o espírito, com letra minúscula, o princípio espiritual? E eles dizem sim, e acima de tudo, Deus. Então, Deus, a trilogia é essa: Deus, princípio espiritual, princípio material. Sim, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito, com letra minúscula, que é princípio espiritual, e matéria, princípio material. Constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Continuando a resposta. Mas, é aí que está a Márcia, mas ao elemento material, ao princípio material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o princípio espiritual, que é o espírito com letra minúscula, e a matéria propriamente dita. Matéria essa, por demais grosseira, para que o espírito, o princípio espiritual, possa exercer ação sobre ela. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que o princípio espiritual, ele quer exercer uma ação, tá? Uma ação sobre o princípio material. Mas ele não pode fazer isso. Por quê? Porque o princípio material é muito grosseiro para que o espírito possa exercer ação direta sobre ele. Então, ele precisa de um elemento para ser um elemento intermediário, para dar aquela liga, vamos dizer assim, para que o princípio espiritual possa imprimir uma ação sobre essa matéria. Eu vou agora dar um pulo lá para a questão 76. Repare o espírito. O espírito, tá? Ele não pode exercer uma ação sobre a matéria, corpo físico, porque essa matéria, corpo, é demais grosseiro para que o espírito possa entrar em relação direta com ele. Então, ele precisa do quê? Do fluido, que vai o quê? Permitir essa ação do espírito sobre a matéria. Só que agora não é mais o fluido com o lado do princípio material. Agora já é um perispírito. Mas lá, voltando à questão 27, ainda não é perispírito. Esse perispírito ainda não está formado. Então, esse fluido vai entrar aí. Aí a gente diria assim: olha o texto, mais é o elemento material, porque diz que a Trindade é Deus, princípio espiritual, princípio material. E agora ele diz que tem que juntar um fluido que vai exercer um papel intermediário entre o espírito, o princípio espiritual, e a matéria, princípio material, propriamente dita. Porque ela é mais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, nós até podemos classificá-lo como elemento material. Mas ele se distingue por propriedades especiais. A coisa funciona da seguinte maneira. No momento que os espíritos estavam trazendo essa revelação, percebeu-se que eles não tinham como classificar, explicar, definir isso de forma que a gente compreendesse, porque faltava palavras, conhecimento, para que eles pudessem explicar o fluido. Não tinham como usar. Inclusive, a palavra fluido não é a mais adequada. Porque quando a gente pensa em fluido,
A gente pensa num elemento, que aqui na Terra tem fluido, né? Tinha antigamente fluido de isqueiro, fluido daquilo. Aí a gente volta ele porque a gente conhece para fazer analogia. Só que esse fluido universal não tem nada a ver com o que a gente conhece como fluido. Mas, como não tinha uma palavra melhor, vai fluido. É igual a tal do perispírito, que parece que só foi usada essa expressão no Pentateuco, no livro dos Espíritos, pelo menos no livro dos Espíritos, pelos Espíritos superiores, 6 vezes, porque eles disseram para Kardec, essa palavra perispírito não é adequada. Mas como não surgiu outra, e Kardec continuou insistindo no perispírito, ele disse, isso aí, eles disseram bem assim, é isso aí que você, Allan Kardec, chama de perispírito. Então, eles acabaram aceitando, apesar de saberem que a palavra não era adequada, assim como o fluido. Então, eles dizem assim: olha, não vamos complicar, não. Não vamos complicar, não. Agora vocês não têm condições de entender o que é o tal do fluido universal. Palavrinha colocada que não é a mais adequada. O seguinte, classifica ele junto com o princípio material. Classifica. Tá? Então, embora, de certo ponto de vista, seja isso, não tem nada, não. Classifica como elemento material. Tá? Mas lembra uma coisa: esse fluido se distingue desse elemento material por propriedades especiais. Então, diz que ele é matéria, não tem problema. Matéria que tem que ser ensinada. Não vai ter problema, não vai criar nenhum problema mais, tá? Não vai criar, mas fica sabendo, né, que nem a palavra fluido é adequada. Continuando ainda a resposta da questão 27. Se o fluido universal, olha só, fosse positivamente matéria, o que ele não é, razão não haveria para que também o espírito, o princípio espiritual não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. Quando eu ler espírito agora, eu não vou falar mais princípio espiritual, e quando eu ler matéria, eu não vou mais falar em princípio material, não, tá? Para não perder tempo. Eu vou falar espírito e matéria, vocês já sabem o que é. Ele diz assim, ó, está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, tá? Que não é a palavra mais adequada, mas eles aceitaram. É fluido, como a matéria é matéria. E suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, com esta, quer dizer, com a matéria, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, ele está colocado entre o espírito e a matéria, tá? E como ele agora está associado à matéria, o espírito pode exercer uma ação sobre essa matéria. E, a partir daí, vai produzir uma infinita variedade das coisas, que apenas conhecer. Olha o que ele diz aqui, que apenas conheceis uma parte mínima. A gente diz, tudo que é matéria é uma derivação do fluido cósmico universal. Olha quanta coisa a gente conhece com matéria. Mas ele diz que isso é apenas uma parte mínima. Imagine só, né? Aí ele encerra essa questão dizendo assim: esse fluido universal, ou primitivo, também chamado de elementar, aquele primeiro, sendo o agente de que o espírito se utiliza, e o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Lembra que nós lemos aqui com Emmanuel, quando ele fala aqui, ó, o organismo fluídico, caracterizado por seus elementos imutáveis, é o assimilador das forças protoplasmáticas, o mantenedor da aglutinação molecular, que organiza as configurações típicas de cada espécie, incorporando-se átomo por átomo a matéria do germe. Então, olha aí, ó. E o princípio, esse fluido, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Não haveria isso aqui que Emmanuel falou, a manutenção da aglutinação molecular.
e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, esse fluido elementar é o fluido que o espírito vai se utilizar, o princípio espiritual. Tá? E sem ele, a matéria se dividiria, não manteria sua coesão. Tá? Entendeu, Márcia? Essa questão? Você estava em dúvida? Entendi, Lúcia. Então, olha aqui, Allan Kardec indaga os espíritos superiores, lá na questão 93 do Livro dos Espíritos. O espírito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. E eles respondem, envolve o espírito. Aqui já é espírito com letra maiúscula. Está falando do ser inteligente. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Então, para nós, encarnados, se nós vermos um perispírito, um espírito materializado, a gente vai dizer, nossa, é uma coisa vaporosa, bem sutil, bem diáfana, mas para os espíritos superiores, ela já ainda é bastante grosseira. A sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se da atmosfera e transportar-se aonde queira. Mas, apesar de ser para os espíritos bastante grosseira, ela tem essa capacidade de se elevar na atmosfera e transportar-se aonde queira. Quer dizer, o perispírito envolvendo o espírito. Pode ir a distâncias que nós não conseguimos imaginar. A qualquer distância, o espírito pode ir. Como? E por quê? Porque ele está envolto pelo seu perispírito. Esse fluido. Lá no Livro dos Médiuns, no item 55, diz assim: não dito, afirma Kardec, que o espírito é uma chama, uma centelha. Tem gente que fala isso, né? Ah, é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. E não, se não, poderia atribuir uma forma determinada. Então, quando você diz que o espírito é uma chama, uma centelha, você está se referindo ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. Porque o espírito, quando eu falo espírito, seria como se a gente pudesse tirar dele o perispírito, o que não se pode. Que não se pode, tá? Porque o espírito sempre estará ligado ao seu perispírito. Mas vamos imaginar que eu pudesse tirar o perispírito do espírito. Tirei o perispírito que sobra, essa centelha. Tá? Seria o princípio intelectual e moral, que não tem uma forma determinada. Aí sim, olha essa centelha aí, ser uma forma determinada. Ainda na questão 55. Mas qualquer que seja o grau de evolução em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza, né? Vamos dizer, se evapora, se torna cada vez mais sutil, à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, à medida que o espírito se eleva, o seu perispírito também se eleva, tá? Porque o perispírito vai se, vamos dizer assim, purificando à medida que o espírito vá se purificando. Continuando ainda, Livro dos Médiuns, item 55. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito. Não concebemos uma sem a outra. Nós não concebemos, não podemos conceber a ideia de um espírito sem uma forma. Olha essa forma. Toda vez que a gente pensar em espírito, a gente vai pensar o quê? Que ele tem uma forma, uma cabeça, dois braços, duas pernas. Cabeça, tronco e membros. Por quê? Porque não podemos conceber o espírito sem perispírito. E o perispírito dá forma. Então, eu pensei em espírito, eu penso logo em quê? Em um ser humano.
eu penso logo no ser humano. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. O corpo faz parte integrante do encarnado. O perispírito é parte integrante do espírito. Então, pensei em espírito, eu penso em forma. Eu não consigo pensar na centelha, porque ele está sempre ligado ao ser espírito. No Livro dos Espíritos, da introdução, item 6, Kardec diz assim: esse laço, né, tá falando do perispírito, é uma espécie de envoltório sem material. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que é esse laço envoltório sem material, conserva o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível, para nós no estado normal. Estando eu aqui em estado de vigília, não sou vidente, não sou vidente. Então, o perispírito, para mim, é invisível. Um vidente vê o perispírito. Ah, o espírito se materializou aqui. O que o vidente está vendo? O perispírito materializado. E o espírito? Não, o espírito ele não está vendo. Ele é uma centelha. Ele está vendo o quê? O perispírito, recobrindo o espírito. E o perispírito toma uma forma, dependendo do mundo. Porque se esse espírito estiver num outro mundo que tem uma forma diferente da nossa, o médium vai vê-lo, vamos dizer que ele vá desse mundo, num desdobramento. Ele vai vê-lo, esse perispírito, na forma que aquele mundo tem. Tá? Na forma que aquele mundo tem. Se naquele mundo, vou fazer uma brincadeirinha aqui, o homem tiver 2 cabeças, 4 braços e 6 pernas, e o espírito aqui foi levado para aquele mundo, ele vai ver o espírito e o seu perispírito daquela forma, 2 cabeças, 4 braços, 6 pernas. Porque é a forma daquele mundo. Tá? Porque ele toma forma daquele mundo. E ele é etéreo, quer dizer, da natureza do éter. Algo sutil, muito rarefeito. Então, o espírito conserva o segundo, conserva seu perispírito e segue a de eternidade. E o corpo vai para a Terra e desaparece. Tá? No livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, na segunda parte, capítulo 14, Leon Denis diz assim: há em cada um de nós um livro misterioso. Ele realmente é um poeta, né? Como disse Ivone Pereira na aula passada, né? Leon Denis é um poeta. Olha o que ele fala aqui. Há em cada um de nós um livro misterioso, onde tudo se inscreve em caracteres indeléveis, fechado à nossa vista durante a vida terrena. Quer dizer, estou encarnado, eu não vejo o perispírito, mas abre-se do espaço. E estando desdobrado pelo sono ou pela morte, eu vejo o perispírito. O espírito adiantado, evoluído, percorre-lhe à vontade as páginas. O espírito evoluído, ele tem contato com tudo que está registrado no seu perispírito. Esse espírito evoluído encontra nesse livro ensinamentos, impressões e sensações que o homem material, estando encarnado ou desencarnado, a custo compreende. Porque tem espíritos desencarnados, muito imperfeitos, que não conseguem ler esse livro misterioso no plano espiritual como um espírito evoluído consegue. Lembra que tudo está em acordo com o nosso grau evolutivo? Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente, pode falar. É só depois de ligar o microfone. Então, Olha, Rose, só um oi. instantinho. Quando você falou assim, lá, o outro slide para trás, eu acho que é do livro dos médiuns, quando você fala é um corpo, é um semimaterial, né?
O perispírito é semimaterial, e quanto mais evoluído esse espírito, esse semimaterial vai ficando mais fluido ou menos material. Aqui é. Esse laço é uma espécie de envoltório semimaterial. Esse material corresponde, a gente sabe que é o grau evolutivo, né, do espírito. Esse semimaterial vai ser menos material, é isso? É porque ele não é todo materializado. Ele é etéreo. Ele é uma matéria que é licenciada. Lembra lá na questão 27? Vou voltar aqui rapidinho, ó. Tá aqui. Ele diz aqui, ó, mas qualquer que seja o grau que se encontra o espírito, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva da hierarquia espiritual. Então, lembra lá na questão 27, ó, quando ele fala que ele é fluido, como a matéria e matéria, suscetível pelas suas inumeradas combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheciam uma parte mínima. Eu vou voltar mais um pouquinho. É fluido como a matéria é matéria, e suscetível pelas inúmeras combinações com esta. Lembra que ele falou o seguinte, ainda voltando aqui, ó. Embora de certo ponto seja lícito classificá-lo com elemento material, semi-material. Ele se distingue dessa matéria por propriedades especiais. Então, nós não sabemos o que é fluido. Nós não sabemos o que é fluido, tá? Agora, ele tem algumas propriedades especiais que o distinguem da matéria. Mas os espíritos dizem, vamos classificar ele como matéria. Vamos classificá-lo como elemento material. Classifica. Só que ele não é exatamente igual ao elemento material. Então, para não dizer que ele é material, de que é semimaterial. Entendeu? Não é totalmente material. Aliás, nem é a matéria como conhecemos a matéria, Isso. não é? Como ele pediu para cá, ele disse assim, vocês vão Dá ficar esse nome mesmo, né? cabeça. Classifica junto com o elemento material, mas lembra que ele tem propriedades muito diferentes da matéria, como vocês conhecem. Mas como você classificou ele junto com a matéria, chama de semimaterial. Quer dizer, não é totalmente material. É uma espécie de envoltório que não é totalmente material. Porque nós conhecemos a matéria de uma forma. Na realidade, a gente não consegue nem entender o que é princípio material, né? A gente não consegue nem entender o que é isso, princípio material. Mas como eu classifiquei com a matéria, eu digo que ele é um tipo de matéria, mas com características, né, bem diferentes da matéria que eu conheço. Então, ele é um tipo de matéria, mas não é muito matéria, entendeu? O seu material, o que ele quer dizer? Ô, Rose, E aí? no caso, essa explicação que você está dando agora nesse instante é em relação ao perispírito, né? Sim, porque Sim. aqui ele está falando do espírito. Do espírito. Olha, a morte é a destruição do encontro mais grosseiro, corpo físico, do pretérito. Olha aqui, o espírito, tá falando do ser inteligente, conserva o segundo. Ele conserva quem? O perispírito, que ele vai com ele, que nunca se afasta dele, que constitui um corpo etéreo, invisível para nós do estado normal. Entendeu? Então, esse laço, esse intermediário, que lá atrás, na questão 27, era o fluido que tinha que estar entre o princípio espiritual e o princípio material. Aqui não é mais esse fluido, é o perispírito. Tá? Que é formada através de
fluidos, mas que foi formado a partir do momento que a mônada saiu viajando pelo mundo. O que é a mônada? É a união do princípio espiritual com o princípio material, tendo o fluido como intermediário. Entendeu o que é mônada? Mônada é isso. Mônada não é princípio espiritual separado, não é princípio material separado. Mônada, eu vou fazer uma comparação aqui meio ridícula, mas mônada é depois da fecundação. Na fecundação você não tem o óvulo, não tem o óvulo espermatozoide. Quando você une o óvulo com o espermatozoide, o que você tem? O ovo. Entendeu? Mônada é isso, seria esse ovo. A união do princípio espiritual com o princípio material, tendo fluido no meio, intermediário. Quando essa mônada já estruturada sai pelo universo, pelo éter, adquirindo experiência, esse período que ela vai viajar, ela vai aos poucos formando o quê? O perispírito, que vai levar bilhões e bilhões e bilhões de anos por aí, até se tornar um espírito. Então, o espírito, depois que desencarna, conserva o seu perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo invisível para nós no estado normal. Deu para Rô, entender? Vale? é, desculpa a minha ignorância, mas deixa eu perguntar uma coisa. O perispírito, ele vai acompanhar sempre o espírito, independente Sim, de qualquer situação em que ele... sim, sim para tudo que você falar, seu perispírito. Sim. Questão 55 do Livro dos Médiuns. Está aqui, eu li aqui só para não voltar o slide. 55 do Livro dos Médiuns. Ele diz aqui, ó, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. E em questão 54 de O Livro dos Médiuns, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Entendeu? Jesus é perispírito. Lá onde Jesus estiver, sim, corpo mental. Porque aí o perispírito vai se eterizando, vai perder todas aquelas camadas. O que é que sobrou? Corpo mental. É perispírito. Entendeu? Nunca. Então esse perispírito, o meu corpo acabou, mas o meu perispírito vai estar com esse espírito, independente em que época, em que tempo ele se fizer presente? Sim, eternamente. Ah, tá. Ah, tá. Os espíritos aparecem para a gente. É isso aí. Às vezes ele é tão, o espírito é tão elevado, que quando um vidente vê, pensa que não tem perispírito. Tá? Porque está tão sutilizado que parece que não tem. Aqui na codificação diz isso. Parece que não tem, mas tem. Porque, como está no Livro dos Médicos, questão 54 e 55, o espírito nunca, jamais ficará sem o seu perispírito. Tá? Não importa o seu grau evolutivo. Se é espírito crístico, estará sempre com o seu perispírito, eterizado como o espírito é. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui ele diz: há em cada nós um livro misterioso, onde tudo se escreve em caracteres indeléveis, fechado à nossa vista, durante a vida terrena, abre-se no espaço. O espírito adiantado percorre à vontade, lê o perispírito como ele quiser, encontra nele ensinamentos, impressões, sensações que o material acústico compreende. Esse livro, que é o perispírito, que Ivone diz que Leon Denis é o poeta da terceira revelação. O poeta, ela chama Leon Denis de o poeta da terceira revelação. E realmente, como o Leon Denis chama o perispírito de livro misterioso, esse livro, o subconsciente dos psiquistas. Então, os psiquistas chamam esse livro misterioso, nosso perispírito, de subconsciente. É o que nós chamamos o perispírito. Quanto mais se purifica, tanto mais as recordações nele se definem.
mais claro tudo fica. Entendeu? Está lá na segunda parte do capítulo 14. Esse livro é maravilhoso, gente. O Problema do Ser do Destino da Dor, de Leon Denis. Corpos do perispírito. O que se conhece pelo nome de perispírito, o Adenauer Novaes fala sobre isso no livro dos livros que ele tem. Ele disse: o que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram, alguns chamam camadas, né? E vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, tem o corpo físico, né? Aí tem o duplo etérico, o corpo espiritual, o corpo mental, e tem outros corpos, gente. Não é só esses, não. São inúmeros outros corpos. Esses são os mais famosos. Eles se interpenetram. Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai perder esses corpos mais grosseiros. Duplo etérico, corpo espiritual, aí tem o corpo mental que se divide em outros corpos. Até que ele fica com um só, conforme ele vai evoluindo. No livro dos Médios, capítulo 32, lá no final, vocabulário espírita, no final do livro dos Médios, Kardec diz assim: perispírito, do grego peri, que significa em torno, envoltório semimaterial do espírito. Olha que o semimaterial de novo aí, ó. Nos encarnados, serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Lembra a questão 27, princípio espiritual e princípio material? O fluido, que não é perispírito, é o intermediário entre o princípio espiritual e o material. E já é homem, então é perispírito, entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, naqueles que estão no plano espiritual e que ainda precisam reencarnar, que espírito errante não é todo desencarnado, não. Espírito errante é só o espírito que ainda precisa reencarnar para evoluir. Por exemplo, Maria de Nazaré não é um espírito errante. Ela não precisa encarnar para evoluir. Se ela desejar encarnar, ela vai querer encarnar? Ela pode. Jesus não quis encarnar? Então ela pode. Ela encarna, mas em missão. Entendeu? Espírito errante é aquele que ainda precisa encarnar ou reencarnar para evoluir 90%. Então, os espíritos errantes constituem o corpo fluídico do espírito. Então, no plano espiritual, você não tem mais corpo físico, o seu perispírito é o seu corpo de relação. É com ele que você vai se relacionar com os outros espíritos. Bom? Então, gravando isso, não é todo espírito que é errante. Desencarnou, é tudo errante? Não. Espírito superior que não precisa mais reencarnar para progredir, para evoluir moralmente, não é mais errante. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, lá no prefácio, o prefácio desse livro chama-se Anotação. É um prefácio espetacular. André Luiz diz assim: André Luiz, esse destaca, quer dizer, o perispírito, é qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente. A mente está no comando, o dinamismo do casulo celular em que o espírito viajou da eternidade se demora por algum tempo na face da Terra. Então, o perispírito é como se fosse uma forma viva que vai organizando as coisas do corpo físico com a orientação da mente. Todo esse dinamismo do nosso corpo, que ele chama de casulo celular, em que nós, né, precisamos reencarnar. Que nós, enquanto estamos na Terra, nós estamos o quê? Aqui para evoluir. Enquanto eu estou aqui buscando evolução, tá? Esse perispírito, sofrendo a orientação da minha mente, vai organizar tudo isso aqui. Toda a minha vida, meu corpo, as coisas que acontecem comigo. Que objetivo? Me ajudar no processo evolutivo. E ele diz aqui,
quando não seja no duro labor da própria regeneração. Então, ele é como uma forma viva da própria criatura humana, né? Presidindo com a orientação da mente. A mente está no comando. A mente do espírito está no comando, que vai organizando e comandando tudo isso daí. No livro Evolução em Dois Mundos, ainda nessa anotação, que o prefácio desse livro tem o nome de anotação, é maravilhoso. Todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele, perispírito, se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos se refletem nesse perispírito. E aí vai gerar aquelas consequências que a gente já sabe, né? Que vai nos levar para a felicidade, para a luz, para a alegria, ou para a sombra, ou para o sofrimento. Depende do nosso livre-arbítrio. Tá? Agora, como diz o Evangelho, quem semeia vento colhe tempestade. A cada um segundo as suas obras. Agora, Gabriel, a gente está vendo as colocações dos espíritos, está vendo? Sobre o perispírito. E trazendo para a gente coisas novas, interessantes. Gabriel Delane, perispírito é um desenho vital que cada um de nós realiza e conserva durante toda a existência. Olha o que está dizendo aqui. É um desenho vital que cada um de nós realiza e conserva durante toda a existência. Conforme você, aqui na Terra, tá? Age conforme as suas ações, os seus pensamentos, você vai fazer o quê? Delineando o seu perispírito. Olha aqui aqui, ó. Todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, no perispírito se reflete. Quer dizer, você vai desenhando esse perispírito. E conforme esse desenho que você vai fazendo dele, ele vai permanecer durante toda a existência. Os pensamentos bons, as ações boas vão apagando o desenho anterior e formando o quê? Uma nova pintura. O nosso perispírito, há 10 reencarnações atrás, tinha um desenho. Conforme a gente vem evoluindo, esse perispírito vem evoluindo. Esse desenho vem se modificando. E conforme a gente vai seguir à frente, continua se modificando. E a gente vai conservando esse desenho durante toda a existência. Bonita colocação também do Gabriel Delane, né? Todos nós somos artistas, artífices do nosso próprio destino. Não tem essa frase? O Pedro Franco Barbosa, nesse livro Espiritismo Básico, também é muito bom, esses livros antigos, né? Diz assim: perispírito, invólucro, fluídico, vaporoso, quintessenciado. O que é quintessenciado? É a parte mais pura de um todo. Quintessência é isso, a parte mais pura de um todo. Semimaterial do espírito com flexibilidade, maleabilidade, elasticidade, as propriedades do perispírito. E expansibilidade. Então, ele se expande, ele é maleável, elástico, são todas as propriedades do perispírito. Aqui, o perispírito é o órgão transmissor do pensamento e da vontade da alma. O espírito pensa, manda mensagem através do perispírito e o corpo executa. É isso aí. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de nos ser invisível, porque nós estamos no estado de vigília e nós somos videntes,
do seu estado normal, não deixa de ter alguma das propriedades da matéria. Lembra? Eu estou aqui encarnado, ele está ligado ao meu corpo físico. Então, ele vai adquirir alguma das propriedades da matéria, né? Está lá no livro dos médiuns, no item terceiro. O Diálogo com as Sombras, de Manuel Filomeno de Miranda. Vamos estudar esse livro, hein? O perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, o corpo físico executa. Está no capítulo 2.2.5, Deformações do livro Diálogo com as Sombras. Ele é o veículo das nossas emoções. O espírito pensou, a alma pensou, manda para o perispírito. Ele transmite o impulso e o corpo físico executa. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec escreveu assim, no capítulo Manifestações dos Espíritos, parágrafo 1º, o perispírito como princípio das manifestações. Item 9. Os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico. Repare o que ele diz agora, que o forma e alimenta. O fluido universal forma esse perispírito e o alimenta. O perispírito é mais ou menos etéreo, semimaterial, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Conforme o mundo que você vive, planeta de provas e expiações, não pode ser, né, totalmente etéreo. E vai depender do grau de depuração do espírito. Lembra que a gente vai desenhando nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira, claro, e se aproxima muito da matéria bruta. Nos mundos inferiores, onde os espíritos são muito imperfeitos. Então, esse perispírito não é sutil, como nos mundos mais elevados. Ele se aproxima muito da matéria. Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, capítulo 7. A maior parte, olha, ele vai falar agora do passado. A maior parte dos padres da igreja, lá no passado, século II, III, por aí, conheciam eles, esses padres da igreja, os grandes padres da igreja, né? A existência do perispírito. Não com esse nome perispírito, tá? Porque Paulo chamava de corpo espiritual. Eles conheciam a existência desse perispírito, do perispírito. Porque esse nome perispírito quem deu foi Kardec. Desse corpo fluídico, sutil. Sutil quer dizer quase impalpável, imponderável, que você não pode pegar, você não pode pesar, que é o invólucro permanente da alma. Está vendo, Ideína? Invólucro permanente da alma. Antes, durante e depois da vida terrestre. Então, ele é o invólucro permanente da alma antes dela encarnar, durante a encarnação e depois que desencarna. Denominavam-no corpo espiritual. São Paulo, quer dizer, Paulo de Tarso, que é um pai da igreja, Orígenes, que é outro pai da igreja, e os sacerdotes de Alexandria afirmavam a existência desse corpo espiritual. Inclusive, na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala isso, né? Se há de ter um corpo material, há também um corpo espiritual. Ele fala isso na primeira carta aos Coríntios. O perispírito, penetrando com a sua energia todas as matérias passageiras da vida terrestre, é de fato o corpo essencial. Ele atravessa tudo. As matérias que tem aqui na vida terrestre. Então, ele é chamado de corpo essencial. Livro de Leon Denis, Joana d'Arc, né? O nosso poeta da terceira revelação. Ele diz assim: existe em todo ser humano uma forma fluídica, um corpo imperceptível, indestrutível, viu, Ideína? Porque ele está sempre com os... Ele é indestrutível. É imperceptível porque eu encarnado eu não vejo, mas ele é indestrutível. E ele dispõe, esse corpo, de sentidos próprios, mais poderosos do que os do invólucro material. Ele tem sentidos mais poderosos que o meu corpo físico, que não passam de enfraquecido prolongamento dos primeiros. Quer dizer, os meus sentidos físicos
não passam de fracos prolongamentos dos sentidos do perispírito. Tá? Esses 6 sentidos aí que tem, né? Audição, vida, é tudo. Esses sentidos aí é tudo fracos prolongamentos dos sentidos que possui esse corpo indestrutível que é o perispírito. Rose, Oi, eu tenho uma dúvida. olha, E sobre os ovoides? Ele não perde. não perde, nós já falamos, não perde. Ali é uma deformação perispiritual. O perispírito se deforma, ele vai como que envolvendo, se fechando, se fechando, se fechando, se fechando, e tem uma forma de um ovo. Quando o espírito passa por aquilo, começa a se recuperar, esse perispírito vai se abrindo. Olha as propriedades: maleabilidade, plasticidade, expansibilidade. Ele vai tomando aquela outra forma, que é a forma humana. Então, ele diminui, ele amplia, ele diminui, ele amplia. Quando o espírito vai encarnar, o perispírito está no plano espiritual. Está lá no livro Missionários da Luz, Reencarnação de Sigismundo. Há uma redução do perispírito. Ele diminui para acompanhar o quê? O espírito na hora que vai entrar no útero. Ele há um reducionismo, propriedade do perispírito, entendeu? Entendi. É propriedade deles. Ele expande, diminui, fica o tamanho de uma bola, fica o tamanho do corpo de um ser humano, e ele tem essas propriedades, maleabilidade, possibilidade, plasticidade, mas tem espírito no void, tá? Porque o espírito nunca perde seu perispírito, mesmo que ele esteja numa deformação perispiritual, numa forma altamente infeliz, que é essa de ovoide. Do livro Porquê da Vida, de Leon Denis, é o perispírito, matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. A gente não consegue analisar totalmente. Ele envolve a alma, ou espírito, acompanha depois da morte, nas suas peregrinações infinitas, ad eterno, para sempre, depurando-se. Conforme o espírito vai se depurando, ele vai se depurando. Se o espírito tem uma queda, se infelicita, o seu perispírito vai sofrer também. Olha o caso do ovoide. Progredindo com ela, progredindo com a alma, constituindo-se para essa alma um corpo diáfano, quer dizer, transparente, límpido, vaporoso. Tá? Está no livro Porquê da Vida, capítulo 3. Esse livro, gente, esse capítulo 19 dos Espíritos, é porque eu não consegui. O PDF desse livro é horrível. Eu consegui o PDF, e o PDF está muito mal organizado, muito mal feito, parece que ele é datilografado, está tudo fora de ordem. Mas esse capítulo 19 é um espetáculo. Eu vou comprar esse livro, porque não tem PDF, eu não achei, é difícil de organizar o texto, mas é um dos textos mais espetaculares sobre perispírito que eu já li, de Joana de Ângeles, Psicografia de Valdo Pereira Franco. Se alguém conseguir comprar esse livro, leia esse capítulo 19, é um espetáculo. A Joana, como sempre, sabe, não tem, a gente não pode, é uma coisa maravilhosa. Ela, num trecho, ela diz assim, do capítulo 19, o perispírito é o veículo condutor das sensações físicas na direção do espírito, e vice-versa. Então, você está aqui encarnado, recebe a sensação passa pelo perispírito e chega ao espírito. E o contrário também. O espírito pensa, manda mensagem pelo perispírito e o corpo executa. É daqui para lá e de lá para cá. Mensageiro das respostas ou impulsos deste, quer dizer, deste de quem? Do espírito. Mensageiro das respostas ou impulsos do espírito no rumo do soma, no rumo do corpo físico. Está vindo do espírito para o corpo. Esse corpo semimaterial, depositário das forças impregnantes das células, constitui excelente campo plástico de que se utiliza a lei. Olha aí, ó. Esse constitui excelente campo plástico de que se utiliza a lei.
a lei divina, para os imprescindíveis reajustes daqueles que, por distração, por falta de siso, quer dizer, falta de responsabilidade, desrespeito ou abuso, ambição ou impiedade, se atrelaram às malhas da criminalidade. Aquele que se atrelou às malhas da criminalidade, como é que ele vai se corrigir? A lei vai fazer uma leitura do que Leodeni falou, que é o livro, do nosso livro, do nosso perispírito. Entendeu? A lei, por isso que não tem erro. Ele é excelente campo plástico de que se utiliza a lei. A lei vai fazer uma leitura nesse livro. E de acordo, né? A cada um segundo as suas obras. É assim que a lei divina acontece. Deu para entender, gente? Eu acho que deu para entender o que o Joana está dizendo aqui, né? E encerrando aqui, capítulo 6 do livro Roteiro de Emmanuel. Encerramos com Emmanuel, no livro Roteiro, outro livro ótimo. O perispírito é ainda corpo-organização. Ele chama de corpo-organização, que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, de conformidade com seu peso específico. É o corpo-organização. Porque o nosso corpo físico vai se formar a partir desse corpo perispírito, tá? Que, representando o molde fundamental da existência para o homem, eu vou encarnar, eu preciso de um corpo físico. Então, esse corpo físico vai ser organizado de acordo com o meu perispírito. Esse corpo perispiritual subsiste, não desaparece. Eu desencarno, ele segue com o espírito, de conformidade com o seu peso específico. Qual é o peso dele? Ih, é pesadão. É porque o espírito se comprometeu muito. Ah, ele é leve, diáfano. É porque o espírito foi muito bem, obrigado. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, quer dizer, preguiçosas, semelhante vestidura, semelhante perispírito, se caracteriza pela afeição pastosa. Esses espíritos muito primitivos, muito ignorantes, são percebidos com um perispírito de feição do fluido, uma feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico. Parece que é um corpo físico ainda animalizado ou enfermiço. Por isso que muitos não sabem que desencarnaram. Porque eles têm no perispírito as mesmas sensações do corpo físico. Entendeu? O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito, em qualquer plano de evolução. Como renovar esse perispírito? Como melhorar o meu perispírito? Com o meu progresso mental. Então, o progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito. Qual é o equipamento do espírito? Perispírito, em qualquer plano de evolução. Tá? Então, Então, gente, hoje nós ficamos com isso, tá? É realmente uma coisa. Eu trouxe aqui o que os espíritos, né, os grandes estudiosos falaram sobre o espírito. Muita coisa, né, gente? Muita coisa. Mas trouxe para a gente um monte de cópia, né? Um monte de informações. Foi o Denis, né, que eu acho isso, o poeta da terceira revelação, André Luiz, Emmanuel, esse pessoal. E tinha muito mais gente aqui, não dava para colocar tudo. Eu até gravei a aula hoje. Tudo que eles trouxeram sobre perispírito. Semana que vem, a gente vai continuar falando de perispírito. A gente vai ler mais um pedacinho do livro, mas aí a gente vai falar sobre o perispírito e o corpo mental. Depois a gente vai falar sobre o perispírito, a memória. A gente vai falar sobre o perispírito e a alma. Vamos dividir, porque é muita coisa, foi um aspecto geral.
tá? Quem quiser depois, vai lá na nossa página do YouTube, pega essa aula, analisa, lê mais umas coisas. Mas, ó, eu chamo a atenção para o capítulo 19 do livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles. Tudo isso que a gente leu é maravilhoso. Emanda, mas esse capítulo da Joana é fantástico. Ela dá um show. Estudos, é um livro antigo dela, muito antigo, Estudos Espíritas. Eu tinha até há muito tempo, eu fui procurar, não achei, vou comprar de novo. Estudos Espíritas. PDF não serve. Então, gente, alguém tem alguma coisa para falar sobre perispírito? Alguma pergunta, alguma coisa? Deu uma super aula aí de perispírito. Ô, Rose, Super aula. esse, Maravilhoso. esse livro Estudos Espíritas é do Divaldo, né? Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana. de Ana de Tá. Anjos. Agora, Tem se você quiser repetir a aula de hoje mais umas 2 vezes, você pode repetir, porque ó, é complicado. Não, mas está na página lá, não está? Eu vou botar no YouTube. Vai mandar para gravar, né? Está Sim, gravado. gravar de novo. Ah, mas eu acho que deu para a gente ter uma geral. Deu. E tinha uma dúvida da Márcia, né, Márcia? Com aqueles slides iniciais e da Ideína, né? O espírito sempre acompanha o seu perispírito, tá? E a palavra fluide é aquele negócio. Nossa língua ainda é muito pobre. Então, a espiritualidade não, tem muita coisa que a espírito não consegue falar. Até a própria palavra perispírito não foi aquela palavra preferida dos espíritos. Eles disseram para Kardec, né? Isso que essa palavra que você está usando aí, não explica bem. Mas, depois eles disseram, tá, é isso aí que eles disseram bem, que você chama perispírito. Tipo assim, não apareceu outra melhor, fica com essa mesma. Mas eles, no livro dos espíritos, eles usaram muito pouco a palavra perispírito. Eles falam de corpo espiritual, corpo fluídico, a palavra perispírito é uma criação de Kardec. Vamos dizer que foi a chave de cava de Kardec. Ele não conseguiu outra e foi perispírito, e ele forçou a palavra perispírito, e eles acabaram aceitando a palavra perispírito. Mas não, essa palavra não define completamente, verdadeiramente, o que é o corpo espiritual. Mas ele não teve outra, ele não conseguiu achar outra, e ele criou, ele veio a partir do perisperma, um negócio assim, né? E aí ele criou essa palavra e ficou. É o que a gente tem, porque atualmente não dá para a gente. A gente pode falar, né? Hoje é corpo espiritual, corpo bioplasmático, né? Tudo bem, não tem problema. Mas é tudo perispírito, é o que a gente sabe. E a espiritualidade já aceitou essa palavra, não tem problema nenhum. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, porque daqui a pouco vem a nossa irradiação. A Denise já deve estar nervosa aí. A nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados, né? Eu vou pedir aí aqui a nossa irmã Carmen. Carmen, faz a nossa prece de agradecimento para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Bom. Então, Senhor, muito agradecidos estamos por mais essa aula, mais conhecimento, mais aprimoramento do nosso espírito em evolução para o conhecimento, para cada vez nós podermos habitar esse mundo, né, espiritual que tanto nos traz a certeza de que somos espíritos eternos, estamos nessa caminhada, cada vez mais procurando nos melhorar, através do conhecimento, através da doutrina de Jesus. Então, só temos a agradecer, Senhor, essa oportunidade que a Casa de Francisco nos dá. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que continuemos assim, com essa vontade, com essas dúvidas, com esse estímulo para conhecer cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vou interromper aqui